Olá, olá, Dub aqui com vocês, mais uma questãozinha aqui da OBF. Essa daqui, meus amigos, é o cão chupando manga, hein? Primeira parte aqui tranquila, bom, tranquila entre aspas, né? Mas, bom, deixamos aí. Pegue a sua pipoca e vem comigo. Olha só, fazendo uma trilha com sua bicicleta, um ciclista desce uma rampa com velocidade constante de 6 metros por segundo. A figura abaixo à esquerda, na qual a altura ali é de 9 metros e o comprimento, a distância horizontal é de 12, mostra a rampa, e a figura abaixo à direita mostra o sistema de freios a disco instalados nas duas rodas da bicicleta. Então aqui, né, temos um zoom do que acontece na rodinha. Ao acionar o freio com a roda em movimento, a peça A, que está aqui, aplica uma força dissipativa de intensidade F no disco a uma distância média de 80 milímetros do eixo de rotação. Ok, bastante informação já, mas vamos lá. Nessa bicicleta, as rodas têm diâmetro de 700 milímetros, os discos são feitos de aço, forneceu para a gente um calor específico. Lendo isso, eu já penso em que macete, mas vamos lá. E cada um tem uma massa de 150 gramas. Desconsidere a ação das demais forças dissipativas. A massa do conjunto ciclista e bicicleta é de 80 kg. Na letra A, ele pede para a gente aqui considerar que 60% da energia mecânica que foi dissipada durante a descida seja convertida em calor transferido aos discos, enquanto que os outros 40% virei qualquer coisa. Ele quer que qual que é a variação de temperatura dos discos em graus centígrados, aliás, graus Celsius, perdão. Bom, como ele quer então a variação de temperatura, como eu disse, ele jogou para nós aqui um calor específico, então ele está querendo que a gente faça o que macete para fazer essa questãozinha. Então vamos lá, vou fazer aqui do lado, vou seguir um caminho um pouquinho diferente dos outros vídeos, só porque a parte de baixo eu vou precisar desenhar algumas coisinhas com vocês. Então vamos lá. Como que eu vou fazer 60% aqui da energia dissipada? Primeiro tem que entender aqui de onde que vem essa energia que foi dissipada. Essa energia dissipada eu vou conseguir obter comparando a energia que eu tenho no final e a energia que eu tinha no início. Aí no caso, né, eu posso fazer isso. Na verdade aqui seria, melhor dizendo, comparar a que eu tinha no início e a que eu tinha no final. Bom, ele desce aqui a uma velocidade de 6 metros por segundo, então de maneira constante, ele não muda a sua energia cinética. Então basicamente no início, antes, né, dele começar a descer, ele teria então uma energia potencial gravitacional, peraí que ficou feio, potencial gravitacional, e também teria uma energia cinética. No final de tudo, ele continua com a mesma energia cinética que ele tinha, porque ele continuou com velocidade constante de 6 metros por segundo. Dito isso, essa energia que foi dissipada é puramente a energia potencial gravitacional. Então vou ter que pegar 60% disso. A energia potencial gravitacional, lembrando aqui, nosso queridíssimo mgh, h seria a altura, né, vertical, nada de considerar componentes aqui. A massa do sistema é 80, a gravidade é 10 e a altura vai ser de, temos aqui em cima, 9 metros. Beleza, então jogamos aqui um 9, 8 vezes 9, 72, sobrou 2 zeros, 7.200 joules. Porém, só 60% disso vai ser transformado, ali vai ser dissipado como calor no disco. Bom, então aqui meu calor vai ser 60% desse valor de 7.200. Basicamente vamos dividir aqui por 10 e multiplicar por 6, e aí chegamos então em 4.320 joules. Isso aqui é o calor que foi dissipado, mas eu quero saber qual que foi a variação de temperatura. Então, na verdade, esse calor aqui ele foi usado para variar a temperatura do disco, e calor que muda a temperatura é o calor sensível, ao nosso queridíssimo quimacete. Como ele está querendo nos dois discos, né? Então a massa seria o equivalente dos dois discos, são 300 gramas. Aqui, o nosso calor específico, ele que manda nas unidades, já está em grama, então eu posso deixar. Eu só tenho que tomar um pequeno cuidado, porque isso aqui está em caloria, e a energia que eu calculei aqui em cima ela está em joules. Então eu preciso converter isso aqui. Basicamente é multiplicar esse cara por 4,2 para a gente obter aqui em joules
esse nosso coeficiente. Então seria basicamente multiplicar por 0,42 e teríamos aqui a nossa variação de temperatura. Claro, né, isso tudo sendo igual aqui a 4.320. Aqui temos uma possibilidade de um corta-corta, né, para transformar 42 vezes 3. Quando eu dividir isso aqui tudo, eu chegaria então ΔT igual 4.320 por 4 vezes 40, 3 vezes 42, que vai ficar aqui um valor aproximado de 34,3 graus Celsius. Temos aqui a temperatura. Não é uma questão assim tão fácil, mas poderia ser muito mais difícil com isso. Só lembrando, né, tivemos que tomar um cuidado aqui, é bem fácil cair nessa pegadinha aqui de caloria para joule. Bom, vamos ver a letra B então, já que tu disse que é tão complicado. Considere que o freio, que era para ser é aplicado nas duas rodas de maneira uniforme em toda a descida. Ele quer saber qual que é a intensidade da força F que eu faço aqui no disco em newtons. Bom, vamos lá. Olha só, eu vou desenhar aqui a situação do nosso ciclista. Essa parte aqui em cima fica para a letra A. Vamos ver o que está acontecendo. Bom, temos duas rodas aqui descendo o plano inclinado. Em cada roda eu tenho aqui alguns discos. E bom, vamos tentar desenhar aqui mais ou menos o chão acontecendo. Show! É aplicando uma força aqui na lateral desses discos, que no caso eu vou começar a aquecer eles, e que eu vou forçar com que essa minha roda ela diminua sua velocidade, claro, se ela estiver aqui, né, em contato com o chão e esse chão tiver força de atrito. Note que se não tivesse coeficiente de atrito, essa força aqui não serviria para nada, né? Tudo depende de uma relação entre essa força F que eu vou fazer nos discos e essas forças de atrito que vão surgir. Como eu não sei como que é distribuído esse peso, eu vou chamar de FAT e eu vou chamar de FAT linha. Ou melhor, vamos chamar de linha e duas linhas, porque eu não sei quanto que eles valem. Show! O que vai acontecer aqui? Para ele descer com velocidade constante, é preciso que isso aqui esteja em equilíbrio. E para que isso aqui esteja em equilíbrio, temos que lembrar o que essas forças estão causando nesses discos. Bom, essa força sendo aplicada no disco está sendo aplicada a uma certa distância, que ele chamou ali de 80 milímetros. Enquanto que essa força aqui de atrito, ela também está fazendo uma força a uma certa distância do eixo, que está no caso a 700 milímetros. Dito isso, se eu tenho força sendo aplicada a uma distância de um eixo, para eu chegar ao equilíbrio, eu preciso ter que o torque resultante seja igual a zero. O torque causado no disco pela força F tem que ser igual ao torque causado pela força de atrito na roda inteira. Daqui, então, eu chegaria que essa força sendo aplicada no disco, esse F vezes, ele usa o termo R aqui, R teria que ser igual à força de atrito sendo aplicada na roda inteira. Como ele não deu nenhum nome, eu vou chamar de R, apesar de ser um pouco contraditório, né? Mas bom, eu tenho duas rodas ali, então eu teria duas coisas acontecendo. Para eu ver isso acontecendo, eu teria que fazer o seguinte. Eu teria que fazer, aqui os torques estão agindo para cá, para dessas duas FATs, e aqui esses F estariam contrário a esses dois FATs. Então, em termos de torque, eu teria acontecendo o seguinte. Eu teria o FAT linha sendo aplicado a R, mais o FAT duas linhas sendo aplicado no R. Só que, no sentido contrário a isso, eu teria um F sendo aplicado em R, mais outro F sendo aplicado também em R. Dito isso, nós teríamos então aqui o seguinte. Essas duas forças de atrito sendo aplicadas no R
e eu teria duas forças F sendo aplicada no Rzão. Aqui temos um pequeno problema. Rzão é uma coisa que nós temos, 2 é 2, o F está aqui, Rzinho nós temos também, mas nós não temos essa força de atrito aqui. Mas podemos interpretar que essas duas juntas causariam um efeito macroscópico, como se fosse uma FAT total, uma FAT resultante daquilo ali. Bom, de que maneira que eu posso fazer isso? Se o sistema está em equilíbrio, ele não pode simplesmente estar com um torque resultante igual a zero. Outra coisa que tem que estar igual a zero é a força resultante agindo sobre o sistema inteiro. A força resultante tem que dar zero. Para a força resultante dar igual a zero, eu teria que pensar agora o seguinte, que aquilo que está levando o ciclista para baixo está sendo anulado com o que está levando ele para cima. O que está levando ele para cima? O que está levando para cima é a FAT, que daí no caso é essa força de atrito total equivalente desses dois caras puxando ali dos pneus. Igual a força que faz ele para frente, mas que força que vai fazer ele cair em um plano inclinado? É a peso? Lembra que não pode ser a força peso, vai ser a componente dela aqui para o lado, que nós chamamos de Px. Como ele não disse onde que está o ângulo, a gente pode escolher. Eu vou escolher o ângulo como se ele estivesse aqui, então ficaria peso vezes o cosseno, mas cosseno não é uma coisa... Aliás, cosseno não, desculpa. Peso vezes seno, mas seno é algo que nós não temos, porém, se você lembrar, o seno é obtido pelo oposto sobre a hipotenusa. Bom, temos aqui um triângulo em que um lado é 9, outro lado é 12, então automaticamente a hipotenusa vale 15, né? Um triângulo 3, 4, 5 aqui. Dito isso, se eu peguei o ângulo aqui embaixo, o oposto é 9, a hipotenusa aqui vai valer 15. Então, quando a gente for montar a nossa conta aqui embaixo, vai ficar então com 9 sobre 15, que é 3 sobre 5, que é 0,6. E peso, bom, nós sabemos calcular, né? FAT, então, é igual a mg, a massa é de 80, então 800 vezes 0,6, 480 newtons. Show! Temos aqui a FAT, podemos jogar ela aqui dentro para descobrir finalmente o nosso Fzinho. Rapaz do céu, hein? Vamos lá. Então, conclusão disso aqui tudo. Temos a FAT, que é 480. Ela está multiplicando Rzinho, que é 700 milímetros, então vezes 10 na menos 3, vezes 2 vezes a força F, que é o meu interesse, vezes Rzão, que é 80 milímetros, vezes 10, então na menos 3. Fazendo algumas manipulações, fazendo aqui nossas continhas, chegaremos então, faça você em casa aí, a uma força de 1050 newtons para que isso seja, para que tudo isso aconteça, né? Então veja a complexidade dessa questão. Teria uma outra maneira de fazer ela, só que essa é uma maneira que eu mesmo nunca utilizei para nada, para resolver nenhuma questão, eu até admito não ter conhecimento disso, que era calcular essa força a partir do trabalho do torque realizado naquilo ali. Em vez de usar força, usaríamos o torque responsável pela rotação, e em vez de usar deslocamento, usaríamos deslocamento angular. E aí, no caso, envolveria aqui a variação de energia, entre outras coisas que nós teríamos já calculado na letra A. Mas, bom, eu confesso que eu nunca usei aquilo, eu prefiro usar a dinâmica, e nesse caso, usando a dinâmica, ficaríamos com essa relação. Qualquer coisa que não entendeu, deixa um comentário, deixa aquele likezinho e nos vemos numa próxima. Valeu!